Nunca. Agora, quando alguém te afronta, pastor, como assim? Há afrontas que você sabe que vêm diretamente da parte de Deus, e por isso te doem. Aí você diz, essa palavra é para mim. E se você tem noção que é para você mesmo. É o preguinho que está te pregando na cruz. Versículo 26. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão, sirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que levasse após Jesus. Pode te assentar? Glória a Deus. Jesus, ele nos diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. E quando nós vemos Jesus carregando a sua cruz, chegou o momento que o processo de açoitamento e o processo de exaustão levou ele, quando estava carregando a sua cruz, a não suportar o peso daquela cruz, e a cruz cai. Então, os soldados, vendo que estava difícil, tomaram um homem chamado Simão Sirineu, pegaram aquela cruz e puseram nos ombros de Simão Sirineu. E quando fala de cruz, entenda que Jesus não estava carregando a cruz completa. Era apenas a haste transversal, por causa do peso. Era muito pesada, era uma cruz de madeira maciça. Então ele carregava a haste transversal e já era pesado demais. Então põe aquela haste sobre os ombros de Simão Sirineu. E ele vai caminhando na direção do lugar chamado Calvário, lugar da caveira. E quando ele está indo naquela direção, ele chega àquele lugar, Jesus é posto na cruz e Jesus é crucificado. E o que isso tem a ver com nós? Entenda que até mesmo Jesus Cristo, Filho de Deus, o Deus homem, quando ele está carregando a sua cruz, e ele foi aquele que carregou com maestria a sua cruz e cumpriu todo o plano e propósito. Mas no fim da sua caminhada, enquanto carregava a sua cruz, chegou o momento que ele não a pôde carregar sozinho. Não pôde. Até Jesus, Jesus sendo filho de Deus, precisou de um sirineu na sua vida para carregar a sua cruz. Até Jesus precisou de um sirineu. Então entenda algo, há processos na tua vida que você só vai conseguir vencer se você tiver ajuda. Pastor, como assim? Quero te ser mais claro. Talvez a ajuda não seja tão agradável como você pensa, mas é necessária. Sirineu, ele tomou aquela haste e carregou até o lugar chamado Calvário. Ele, embora tenha ajudado Jesus a carregar a sua cruz, em nenhum momento ele desviou do caminho. Em nenhum momento ele deixou de ir até o lugar chamado Calvário. Há pessoas que vão surgir no teu caminho, que a função delas vai ser te ajudar a ir ao Calvário. Que a função delas vai ser te ajudar a ir à crucificação do teu eu. Pastor, como assim? Pessoas que mais te desafiam, pessoas que mais tiram e fazem o teu temperamento aflorar, pessoas que mais fazem você querer chutar o balde, são justamente essas pessoas que estão cooperando para que você tome a sua cruz. Se todo mundo vier apenas e concordar com você, você nunca vai ir à cruz.
Nunca. Agora, quando alguém te afronta, pastor, como assim? Há afrontas que você sabe que vêm diretamente da parte de Deus, e por isso te doem. Aí você diz, essa palavra é para mim. E se você tem noção que é para você mesmo. É o preguinho que está te pregando na cruz. Pastor, mas dói. O preguinho que eu falo, era grande o suficiente para atravessar o braço, atravessar a madeira, sair do outro lado e ser entortado. Nem sempre, se você olha à primeira vista, só a simples imagem daquele prego já assustava. Então a pessoa que alguma maneira te constrange, é o sirineu na tua vida, te ajudando a carregar a cruz. Pastor, então quer dizer que toda pessoa que me deixa passar mal é sirineu? Não. Mas aquela pessoa que te aproxima do propósito de Deus, ainda que te confronte, essa é o sirineu de Deus na tua vida. Aquela que diz, ei, lembra, para que tu foi chamado? Aquela que puxa a orelha e diz, ei, levanta. Aquela que diz, ei, o teu plano não é o mesmo plano de Deus. Pega a haste agora. Não consigo, eu vou carregar a haste junto contigo. Mas eu não vou desviar o caminho. Nós vamos em direção ao Calvário. Tem momentos que você está ferido. E que tudo que você quer é que alguém pegue e diga, ei, deixa a cruz aí, depois tu volta e segue o caminho em direção ao Calvário. Mas aquele que te ama de verdade é aquele que vai dizer, ei, eu até te ajudo a carregar a cruz, mas nós não mudamos a rota. Não mudamos. Porque se você se desviar um momento, talvez você não consiga nunca mais voltar. A cruz é pesada, mas ela te conduz a um lugar de vida. Enquanto a Vanessa ministrava aqui sobre Dorcas, a pastora chegou e falou, ei, Dorcas é a semelhança da igreja. E é verdade. Qual o papel da igreja? Alimentar os órfãos e as viúvas. E cobrir o que tem frio. Era o papel de Dorcas. Quando Dorcas morre, o que eles fizeram com Dorcas? O que eles fizeram? Não entendi. Lavaram e colocaram no quarto onde? Num lugar alto. Quando a igreja, ela passar pela morte, a igreja, ela vai ser purificada, assumir um corpo incorruptível, as vestes totalmente lavadas pelo sangue do Cordeiro, e será levada a um lugar alto. E o melhor é que, embora ela passe por esse processo e pareça a morte, é justamente nesse momento que o Espírito Santo vai dar a verdadeira vida à igreja. A Bíblia diz que Pedro, quando ele foi à porta do templo chamado Formosa, havia um homem coxo lá. Ele disse, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Quando ele se põe a orar por Dorcas ali, ele não está orando na força e no poder de Pedro. Ele está orando na força e no poder do Espírito Santo de Deus que deu vida a Dorcas. Há momentos que parece que já era. Há momentos que parece que a morte chegou. Mas é justamente nesse momento que você tem que se permitir ser lavado e levado a lugares altos. O que é lugares altos? A presença de Deus. E nesse momento, pedir, chamar alguém que esteja queimando de amor, transbordando de unção, de fogo, que esteja buscando o Espírito Santo e pedir, ei, ora por mim. Pastor, por quê? A Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros. E aquele que estiver de pé tem que cuidar para não cair. Sabe como é que você se mantém de pé? Quando você está orando, intercedendo pelos outros. Porque à medida que você fortalece o teu irmão, você é fortalecido de volta. À medida que você vê pessoas caídas, precisando de socorro, e você é tocado pelo amor de Deus, sabe o que você faz? Eu não posso retroceder, eu não posso cair,
Porque há muitas pessoas indo ao inferno. E ainda que eu esteja exausto e sem forças para carregar a haste da minha cruz, eu preciso tirar forças de onde eu não tenho, ou chamar um sirineu. Mas eu não vou mudar o caminho. Não vou. Há um aplicativo que se usa, que é o Google Maps ou o Waze, que quando você sai fora da rota, ele diz: ei, corrigindo a rota. Sim ou não? Te digo uma coisa, em Deus, nós estamos no final da jornada. E talvez você não tenha um ponto de retorno antes da volta de Jesus. Então corrija a rota imediatamente e tome a tua cruz. Tome a tua cruz. Pastor, mas cruz é desconfortável, cruz é lugar de morte. Peça ajuda. Peça ajuda, busque a Deus, peça ajuda em Deus. E se você não conseguir ainda, peça ajuda para alguém, ore comigo. Vamos fazer uma campanha de oração, vamos fazer um propósito, mas peça ajuda. Sabe por quê? A Bíblia diz que o que pede, recebe. Se você não pedir, é porque, de alguma maneira, o orgulho trancou o teu coração. Todas as vezes que o Senhor ia ministrar, havia um destravar de milagres e de poder. Mas a Bíblia diz que houve uma cidade na qual ele não pôde operar muitos milagres, por causa da dureza do coração. Alguém sabe qual é a cidade? Jerusalém. Ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas. Quantas vezes eu quis colocar vocês debaixo das minhas asas como uma galinha. E a Bíblia diz que ele não pôde operar muitos milagres ali, por causa da dureza do coração daquele povo. Quando o teu coração se fecha em si mesmo, ainda que o poder de Deus venha, o Senhor, ele não vai arrombar a porta. É necessário que você diga: eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. É necessário que você se volte a Deus, desesperado, pedindo mais e mais da presença de Deus. Pastor, mas de que maneira eu faço isso? Primeiro, negue-se a si mesmo. Eu quero mentir, não convém mais. Eu quero prostituir, eu quero adulterar, não convém mais. Eu quero permanecer num caminho de erro, não convém mais. Agora você tem que negar a si mesmo e tomar a sua cruz, e entender que a cruz é um lugar de mortificação do teu eu. Mas a cruz é um lugar de morte, não para a morte, mas para a vida. Porque 3 dias depois Jesus ressuscitou. Quando o Senhor te chama a tomar a tua cruz, Ele não está dizendo: eu quero que você morra. Ele está dizendo: eu quero que você viva. Que você viva. Pastor, e o que eu coloco na cruz então? O que você acha que a gente pode colocar na cruz? Alguém fala alguma coisa aí que pode colocar na cruz? O quê? Vai falando. Fala alto. A mentira. Coloca na cruz a mentira. Sim, a mentira vem do teu eu. Coloca a cruz na mentira. O que? Olha, coloca a mentira na cruz. O que mais? Como? Vaidade. Vai para a cruz. O que mais? Como? Roubo. Vai também. O que mais? A ira. Assassinato. Vai também. O que mais? Como? Orgulho. Vai para a cruz. Nós mesmos. Aí engloba tudo. Vai, encheu a cruz já. Cada uma das ações que nós tomamos, que fazem, de alguma maneira, a gente se encher de orgulho, é necessário que
seja levado à cruz. É necessário que seja pregado na cruz. Pastor, é uma vez, todos os dias. Todos os dias. Jesus era especialista em esvaziar orgulho. Era especialista. A Bíblia diz que haverá um momento que muitos chegarão diante dele e falarão: eu curei enfermos em teu nome, eu profetizei em teu nome, eu expulsei demônios em teu nome. E ele dirá: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Agora eu te dou a imagem de uma cena. Eu estava meditando nisso esse dia. O camarada chega ali diante da entrada do céu. Está ali o livro da vida, estão ali os anjos, e olha, senhor Joãozinho das Candonga, eu vejo aqui o senhor fazendo uma grande cruzada. Aí ele diz: é eu mesmo. Eu vejo aqui centenas e milhares de almas salvas. É eu mesmo. Eu vejo aqui o senhor ressuscitando o morto. É eu mesmo. Levantando o paralítico. Eu mesmo. Eu vejo aqui o senhor curando vários cegos. É eu mesmo. E ele todo cheio de si, vaidoso. Aí de repente quase não cabe na cruz. A página do livro é virada e diz: eu vejo você aqui em adultério. Eu vejo você mentindo, enganando, soberbo, arrogante. Eu vejo você humilhando. Aí o Senhor diz: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. E aquele homem que estava orgulhoso, ele se esvazia. E agora, vazio, é lançado no inferno. Então entenda algo. Não tema ser exposto e confrontado diante de homens. Tema passar uma vida inteira se enganando a si mesmo. E naquele dia, ouvir um virar de página e dizer: aparta-te de mim, porque eu não te conheço, vós que praticais a iniquidade. Aquilo que você faz e que ninguém vê, ele vê. Aquilo que você fala que ninguém ouve, ele ouve. Aquilo que você se move que parece que ninguém está vendo, ele está vendo. A todo momento. Aí, muitas vezes nós pensamos: prega bonito, que bênção. Não é bênção não. Quem vai dizer se alguém é bênção ou não é a esposa, os filhos, aqueles que convivem perto. Se essa pessoa der realmente um testemunho de vida. Há muitos homens e mulheres usados por Deus, mas só se define como alguém realmente de Deus quando, além de praticar as obras, manifesta o fruto do Espírito. Arrependimento, quebrantamento, humildade. Pastor, então eu não vou errar mais. Todos nós vamos errar, já erramos e vamos cometer muitas falhas ainda. A diferença de um homem de Deus e de um homem usado por Deus é que o homem de Deus, ele não teme ser confrontado por homens e pedir perdão e se arrepender e se humilhar se preciso for. Porque o que ele não quer perder é naquele dia ouvir dizer: fosses fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra na minha presença, bendito do meu Pai. Por esse dia, não importa o que você vai ter que deixar na cruz, não importa. As conversas que você tem e que você acha que ninguém ouve, ele ouve. E se você não colocar na cruz isso, muitos naquele dia ouvirão: aparta-te de mim, porque eu não te conheço.
As falhas que você comete em secreto, mas que para ele são expostas publicamente, porque ele vê tudo. Se você não colocar na cruz, naquele dia, não vai ter argumento capaz de convencer ele a te deixar entrar. Pastor, mas Deus é amor? Claro que é. Mas o amor de Deus é tão grande por nós, que ele está dizendo, negue-se a si mesmo e tome a tua cruz. Ele está dizendo, ei, e por que Jesus carregava só a haste transversal? Glória a Deus, vem agora, eu amo quando vem assim. Por que ele carregava só a haste transversal? Como? Por quê? Tem a ver com a terra. Fala aí, Paulo, também. Pecado do povo. A Bíblia diz que ele tomou sobre si as nossas iniquidades. Ele foi moído, foi transpassado pelos nossos pecados. Ele carregava tudo aquilo que estava ligado à terra. Toda a maldição da terra estava sobre ele. Mas a parte que provinha do céu nunca precisou ser carregada por ninguém, porque o céu é perfeito. O céu resgatou a parte caída da terra. Se você olhar a cruz, nada mais é do que uma haste que está levantada e a outra que está caída. A parte caída foi resgatada pela parte que permaneceu de pé desde a eternidade. Quando o Senhor diz, toma a tua cruz, está dizendo, pega essa parte caída aqui e deposita e fixa ela no céu. Prende ela ao céu. E quando você prende a parte caída ao céu, ela é erguida a um novo tempo, a uma nova história, a uma nova promessa. Ei, você não precisa permanecer caído. Jesus está dizendo, vinde a mim, vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por isso que quando a haste transversal era levada, ela era erguida do chão. Ela não permanecia no chão. Quando a haste transversal era levada à cruz, era pregada na haste principal, ela era erguida. A presença de Deus erguia a natureza caída do homem. Quando você se deposita aos pés da cruz, você se conecta com a parte eterna da cruz. A Bíblia diz que os teus pecados, as tuas misérias, as tuas falhas, o Senhor lança num mar de esquecimento. Ele lança num mar de esquecimento. Já não existem mais. Mas como que você lança no mar de esquecimento? Quando você se arrepende, você se desespera, você chora, você não fica confortável com o pecado. O pecado não pode ser confortável. Ele tem que produzir realmente dor, mudança, desespero por ele. E quando você entende isso, o fardo que era pesado agora se torna leve. Porque quando o diabo vier te acusar e começar a falar, você ir na igreja, você na igreja, como que você está na igreja? Olha quem você era. Aí você vai dizer, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Não importa o nome que o diabo te dá. Para alguns ele vai dar mentiroso, para outros viciado, para outros violento, para outros assassino, para outros ladrão. Mas o nome que o Senhor já te deu, é um nome tão precioso. Pastor, é o nome de filho. Sim, ele vai te chamar de filho. Mas a Bíblia diz em Apocalipse que é um nome tão precioso,
que o único que vai saber é você, se você receber Ele no dia que você entrar nas moradas eternas. A Bíblia diz que é uma pedrinha branca com o nome escrito, e aquele nome só você vai saber. O diabo fica procurando: ei, qual é o nome? Cadê o nome dele? Eu quero chamar ele e acusar ele, eu quero fazer aquele nome ficar manchado. Mas o Senhor diz: ei, esse nome não vai se perder, ele não vai se apagar, porque ele não está escrito na areia, ele não está escrito no papel, mas ele está escrito na rocha branca chamada Jesus Cristo de Nazaré. Esse nome não vai se perder. Teu nome está encravado em uma pedra branca. E o Senhor está dizendo aqui, ó, eu estou esperando o momento de te entregar. Eu estou esperando o momento de te entregar. Pastor, mas por que Deus vai me dar um novo nome? Porque toda dor e sofrimento que você passou na terra vai ficar para trás. Vai ficar para trás. E toda vez que Deus faz uma revolução grande, Ele mudava o nome. A Bíblia diz que um menino nasceu e a sua mãe morre no parto e chama ele de Benoni. Mas o pai, Benoni significa dores, sofrimento. Mas o pai dele, quando viu aquela criança receber esse destino, ele disse: não, o nome dele será qual? 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 Benjamim, que significa filho da mão direita. Significa filho escolhido para andar perto, para andar junto. Todas as vezes que o inimigo tentar te colocar uma taxa de dor, um nome de dor, um nome de sofrimento, todas as vezes que o inimigo tentar encravar em você uma natureza decaída, para que você seja conhecido pela sua queda, Deus está mudando o nome e está dizendo: ei, você não vai ser mais chamado pelo pecado que te fez cair, você será chamado pela graça que te alcançou. Há uma graça que te salvou. Há uma graça que não desistiu de você. Pastor, mas eu fui longe demais. Você está à distância de uma oração. Você está à distância de uma oração, de um arrependimento, de um pedido de perdão. Você está à distância. E se nessa noite o teu coração verdadeiramente se voltar para Ele e você negar o seu eu, seja verdadeiro. Diga para Deus: Deus, eu sou miserável, eu sou pecador. Deus, eu sou mentiroso, eu sou enganador. Deus, eu sou corrupto. Deus, eu sou uma miséria mesmo. Seja verdadeiro. Você não vai contar nenhuma novidade a Deus. Ou você acha que vai trazer alguma notícia nova a Deus? Não vai. E por que Deus então pede que você se confesse, que você reconheça a sua falha para Ele? Por quê? Por que Deus pede para você confessar os teus pecados? Deus não conhece o teu pecado? E por que Ele pede para você confessar? Por quê? Porque Ele quer ouvir da nossa boca que somos falhos. Sabe o que Deus Ele quer que você confesse? Porque Ele quer que você reconheça que é falho. Enquanto você achar que está tudo bem, Deus não pode perdoar pecado. Como que Deus vai perdoar o pecado que você acha que não é pecado? Como? Deus perdoa o pecado que há gerado um arrependimento. Se você não acha que aquele pecado é pecado, você não se arrepende. Se você não se arrepende, você não levou a Cristo. E se não levou a Cristo, você vai seguir na mesma prática. Quando
o Senhor visita Jacó. E ele passa a noite lutando com o anjo. Antes do Senhor abençoar Jacó, ele faz uma pergunta a Jacó. Qual foi a pergunta? Qual o teu nome? Porque o Senhor perguntou o nome de Jacó? Ele não sabia o nome de Jacó? E por que ele perguntou o nome? Porque ele tinha mentido para o seu pai. Quando o pai perguntou a Jacó uns momentos antes: és tu mesmo, Esaú? Ele disse: sim. Aí o pai diz: a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. E só um detalhe: Esaú era peludo mesmo, que a Bíblia diz que a mãe dele botou o pelo do animal ali para fingir que era Esaú. E aí o pai apalpa e diz: é Esaú, e abençoa ele. Jacó gerou naquele momento uma crise de identidade. Uma crise de identidade. Ele era o trapaceiro. O nome Jacó significa suplantador, trapaceiro, enganador. Jacó é levado a uma terra distante. Aí ele se apaixona por uma menina. Qual o nome dela? Raquel. E o cara que era enganador agora, quando vai casar, é enganado. Aí ele trabalha mais 7 anos para casar com a Raquel. Casou. Aí ele vai trabalhar pelo salário. E o sogro dele passa a perna nele várias vezes. É que a bênção de Deus estava sobre ele. Mas o sogro tenta passar a perna dele diversas vezes. Agora o enganador teve que passar anos longe de casa para entender que a bênção de Deus era maior do que qualquer artimanha que ele pudesse armar. Ele não estava prosperando porque ele trapaceou. Ele não estava prosperando porque ele teve uma grande ideia e passou a perna em alguém, não. Ele estava prosperando porque a bênção do Senhor estava sobre ele. E ele entendeu agora que a confiança não estava nos planos dele, mas estava no Senhor. Aí o anjo aparece e pergunta para ele: qual é o teu nome? E ele diz: Jacó. Jacó. Quando o anjo pergunta o nome, eu creio que é uma punhalada no coração dele, ele dizendo: fui descoberto. E o anjo diz: a partir de hoje não te chamarás mais Jacó. Sabe o que Deus estava falando? Desde que aquela criança nasceu, as crianças chamavam de Jacó, porque ele veio segurando, tentando passar a perna no irmão desde o ventre. Desde que ele se deu por gente, ele ouvia que ele era um enganador. E como ele cresceu ouvindo que era enganador, ele tinha medo. Quando a mãe dele disse: ei, vai lá enganar o teu pai, ele disse: não, você é amaldiçoado. A mãe disse: que a maldição caia sobre mim. E ele vai. Dentro dele havia uma luta, ele não queria ser aquilo que as pessoas diziam que ele era. Olha quantas pessoas passam por isso. As pessoas falam que você é isso, que você é aquilo, e você diz: mas eu não quero ser, mas eu não consigo ser diferente. Quando aquele anjo pergunta: qual é o teu nome? Eu creio que Jacó se desespera por um momento e diz: eu sou enganador, sim, sou eu. Eu enganei meu pai, eu enganei lá atrás, eu já sofri. Pode fazer o que quiser. Aí o Senhor diz: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque com o Senhor lutasse e prevalecesse. O Senhor estava dizendo: ei, eu quero que você entenda
que você não vai viver mais de engano em engano, que toda a natureza decaída ficou para trás, porque naquele dia, quando ele lutou com o anjo, ele negou a si mesmo, ele assumiu quem ele era, pegou a sua cruz e ele caminhou de glória em glória, e o Senhor lhe chamou Israel, campeão de Deus. O Senhor quer mudar a tua história hoje. É hoje. Assuma para Deus quem você é. Se desespere diante dele, mas assuma. Seja verdadeiro com Deus. Quando ele perguntar qual é o teu nome, fale: eu sou mentiroso, eu sou promíscuo, eu sou enganador, eu sou falho, eu sou miserável. Seja verdadeiro com Deus. Porque aquilo que você leva a Ele. A Bíblia diz que quando nós estamos fracos, aí é que nós somos fortes. Porque o poder dEle se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nessa noite o Senhor está dizendo: diz e reconhece que tu é fraco. Reconhece que tu precisa da minha ajuda. Reconhece que tu precisa de mim. A diferença dos homens de Deus e dos homens usados por Deus é que os homens de Deus nunca largam a dependência de Deus. Não importa o quanto eles estejam fluindo, eles não ousam fazer algo sem que Deus esteja com eles. É Moisés. O Senhor está dizendo: ei, eu vou enviar um anjo à frente de vocês, para vocês herdarem a terra. E Moisés está dizendo: se o Senhor não for conosco, eu não vou sair daqui não. Moisés, ele está dizendo: ei, eu dependo de ti. Eu dependo de ti. Então nessa noite, se você realmente depende dele, quando você começar a orar, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, mas olhe para dentro de você. Olhe para dentro e comece a ver o quão miserável você é. É fácil você olhar para o outro e encontrar a miséria do outro, mas a maior miséria está em nós. Comece a olhar para dentro de você. Pastor, mas o outro errou comigo. Aí eu te pergunto: o erro do outro foi maior do que o teu erro com Deus? Não tem como. Então, se o outro errou com você e se arrepende, não tome a cruz que é para você carregar e pregue o outro. Se permita ser pregado por ela. Se permita ser levado a ela. E não saia hoje com o coração pesado, cheio de amargura, de tristeza, de dor. Mas lança na cruz. Tome a sua cruz hoje. Se arrependa. Lembra de cada promessa, de cada plano, de cada palavra que Deus já liberou na tua vida. E se você tiver dúvida se vai ao Calvário ou não, lembra do plano dele para ti. Porque o destino não é o Calvário. O destino é o céu. O Calvário só faz parte do caminho, mas o destino é o céu. Se você quer ir ao céu, você precisa passar pelo Calvário. Agora, se você enxerga o céu, o Calvário não vai causar dor. Te coloque em pé nessa noite. Converse com Deus nessa noite. Feche seus olhos. Eu quero todo mundo de olhos fechados, conectados com Deus. Logo em seguida nós vamos servir a ceia. Mas eu não quero que a gente participe dessa ceia com o coração pesado. Eu não quero que a gente participe dessa ceia carregando dores e aflições, carregando amargura. Enquanto esse louvor for ministrado, se você quiser ajoelhar, ajoelhe. Se quiser ficar de pé, fique. Se quer vir ao altar, venha. Mas olhe para dentro de você nessa noite e se arrependa
dos pecados, das falhas, das misérias. Se arrependa de ter falado o que você falou, de ter feito o que você fez. Se arrependa e se conserte com Deus essa noite. Feche seus olhos, te alinha a Ele.